Bom dia, povo de Deus. Mais um dia abençoado. Espero que Deus esteja abençoando sua vida de uma forma tremenda e especial nesta manhã, nesse dia. Se chama dia que chama hoje o dia da bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero determinar e abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero dizer para você que Deus colocou algo no meu coração há vários dias e eu estou estudando sobre o assunto para não cometer nenhuma heresia, né? E diretamente falar contigo a respeito daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre a palavra helenização. A palavra, quando vem surgindo, ela surgiu por volta do ano 300, né? Com um grande homem chamado Alexandre, o Conquistador. E Alexandre, quando ele começou a conquistar o mundo, a primeira coisa que Alexandre fazia era trazer essa helenização para os povos conquistados. O que é isso? É uma cultura grega. Ele trazia consigo essa cultura, quebrava a cultura daqueles países que ali existiam. Se ele conquistasse, por exemplo, a Síria, ele pegava a cultura grega, matava a cultura síria e colocava em si a cultura grega sobre aquele assunto. Mas a palavra helenização, ela ganhou mais força até mesmo com um homem chamado Epifânio, né? Adotou-se esse nome Epifânio, mas seu nome original era Antíoco IV, né? Ficou conhecido Antíoco IV Epifânio. Ele teve como suas principais conquistas, né, na sua época, porque ele era também nascença grega, e a sua história é tão incrível, tão engraçada, que Epifânio, ele, filho de Epifânio III, ele é o que mais faz com que essa palavra, esse sistema, ganhe força, né? Ganhe força na sua época. E a Bíblia fala um pouco sobre esse jovem, no livro de Daniel. Quando você vai ler o livro de Daniel, você vai encontrar sobre a vida desse homem. Este homem que causou muitos problemas para o povo de Israel no passado. Cerca de 175 anos antes de Cristo, e 175 anos de Cristo, 164 por aí, esse homem, ele causou grandes problemas sobre a casa de Israel. Porque quando ele trouxe essa helenização para o povo de Israel, ela não foi bem aceita. A princípio eles aceitaram, mas depois perceberam que era uma cilada. Por quê? Porque quando ele entra, a helenização ela tem o poder de fazer o quê? Ela tem o poder de fazer destruir a cultura de um povo, de uma nação, para implantar uma cultura que aquele governo queira sobre ela. Tem países que já são helenizados, são países que têm culturas, né, de que uma só religião equivale, as outras religiões nenhuma valem. Isso chama-se helenizar, ou seja, colocar uma só religião. E quando Epifânio ele tomou o controle de Israel, nasceu de Israel por volta do ano de 1162, ano de Cristo, 64, ele tentou trazer, ele trouxe essa cultura. E o que é que ele fez de princípio? Ele permitiu que o sacerdote Jassã fizesse o templo, a casa, e só que essa casa aqui foi com desculpa para que fosse casa para adoração a Deus, fez uma casa para adoração e ensinamento aos costumes gregos, fazendo com que Israel se desviasse da atenção da palavra de Deus. E o que a Bíblia vai nos mostrar a respeito desses jovens se encontra no livro de Daniel. Quando você começa a ler o livro de Daniel a partir do capítulo de número 7, 8, 9, 10 e 11, e também entra um pouco sobre o capítulo 12, a Bíblia vai falar sobre a nascente dessa palavra helenização, porque tentaram fazer de todas as formas que essa palavra ocorresse na nossa época. Nos nossos dias atuais, isso acontece no nosso país, chamado Brasil, onde um partido, as pessoas pegaram e tentaram helenizar o nosso país, tentaram fazer com que o nosso país perdesse os seus costumes principais, a sua cultura principal. Por exemplo, uma das nossas coisas que nós temos na nossa vida é que o casamento no nosso país é entre homem e mulher, seguindo os princípios bíblicos. A Bíblia fala que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou, né? E quando tentaram helenizar o nosso país, colocaram cultura que todos os casamentos, toda forma de amar vale. E a Bíblia diz ao contrário, nosso país sempre acreditou no que a palavra de Deus diz, porque é um país cristão, ou seja, evangélico católico, mas nosso país é um país cristão que acredita e crê na palavra de Deus.
Então, quando se quer quebrar costumes, quer quebrar a cultura de um país, chama-se helenizar. Isso não é democracia, isso é helenização. O que acontece com muitos que pensam que está defendendo democracia, estão defendendo uma helenização. Então, nós temos aqui esse homem, esse rapaz que chegou, né? Epifânio, Antíoco IV, chamado Epifânio. Ele se intitulou Epifânio na sua época. Por que ele se tornou Epifânio? Epifânio é uma palavra que quer dizer Deus manifesto. Vem da fanias, isso que nós chamamos assim, por exemplo, digamos, quando nós falamos cristofania, nós estamos falando de um Cristo pré-encarnado, ou seja, um Cristo que pré-se-encarnou, ou seja, sendo Deus se encarnou na nossa vida, sendo um Cristo pré-encarnado. Quando falamos de teofonia, nós falamos dos anjos que se tornaram com forma de homens, ou seja, comeram como Abraão, lá Abraão fez um gênero de Gênesis, Abraão fez um bolo e os anjos comeram, ou seja, houve uma teofania. Então esse homem, ele colocou esse nome, ele se intitulou, né, Epifânios, que quer dizer Deus manifesto. O seu nome completo, Antíoco IV Epifânios, quer dizer que se manifestou com esplendor. Então a Bíblia coloca esse homem como uma tipificação da besta do Velho Testamento. Ele realmente foi uma besta do Velho Testamento, que tentou destruir todos os costumes de Israel. Ou seja, quando aconteceu a helenização, a primeira coisa que aconteceu foi a proibição do culto judaico. Israel havia seus cultos, ele tentou barrar, tirou os cultos judaicos. A segunda coisa que aconteceu foi a observância ao sábado, ao dia sabático de Israel, e a intervenção também nos hábitos alimentares do povo de Israel, bem como as suas circuncisões. Israel era o povo se circuncidava, né? Foram todas proibidas, ou seja, estão mudando a cultura de um povo, né? Esse homem veio com essa helenização para mudar a cultura deste povo, né? Depois ele construiu no templo de Jerusalém, seria instalada uma estátua do deus Zeus, né? Onde se sacrificava porco, que era para Israel imundo, segundo a palavra, né? E foi contra os costumes judaicos. Nós temos, então, a helenização traz isso com as vidas das pessoas, né? O objetivo dessas medidas era criar uma uniformidade, cultura entre os suditas, ou seja, os súditos, né? Súdita naquela época, né? Súditos do seu reino helênico, vassalo, né? A República Judaica, ou seja, sua religião romana helênica, era uma religião helênica. Então, aqui nós temos aquilo que nós chamamos do prototipo, ou seja, uma tipificação que será a besta, destruição na Terra Santa. E Daniel escreve a respeito desse assunto no capítulo número 11, versículo 30 e 31, né? E ele vai escrever dizendo o seguinte: porque virão contra eles navios de Quirinte, eles causarão tristeza, voltará e se indignará contra a terra, a santa aliança, e fará o que lhe aprover, que estiver dentro do seu coração. Isso é helenização. Ele vai fazer aquilo que prover ao seu coração, não segundo a vontade de alguém, ou segundo a vontade de Deus, né? E tendo voltado, atentará aos que estiverem desamparados a santa aliança. Ou seja, o que vai acontecer? Aqueles que estiverem desamparados, aqueles que não estiverem seguros na santa aliança, né? Que é a aliança que Deus firmou com Abraão, Isaque e Jacó, que faria de Israel uma grande nação, né? Dele sairá força para profanar o santuário. Profanar o santuário é isso que eu falei aqui nesta hora. Fazer sacrifícios a outros deuses, a colocar aquilo que não é lícito segundo a palavra de Deus para ser sacrificado. Isso traz a helenização, a fortaleza nossa, e tirará o sacrifício diário, a adoração a Deus, os cultos de adoração a Deus. Estabelecerá a abominação desoladora, o qual falou. Daniel está escrevendo aqui a respeito dessa helenização. Para que aconteça o surgimento do filho da perdição, é necessário que aconteça a helenização global. E nós estamos caminhando diretamente para isso. Está acontecendo em vários países do mundo.
com manifestações, com isso. Você acha que isso é para a democracia? Não, isso é para uma chamada helenização da humanidade global. E está ocorrendo sobre o mundo, sobre os nossos olhos. Só não vê quem não crê na palavra de Deus e quem não confia em Deus, ou que não destina a palavra do Altíssimo, né? Quando você vai para... E esse termo você pode conferir em Daniel, no capítulo de número 9, a partir do versículo 27, está escrito, ó, e ele firmará uma aliança comum por uma semana. Na metade da semana, fará cessar os sacrifícios, e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Ele, até que a destruição que está determinada derrame sobre ele. Então nós temos aqui, na metade da semana, ele quebra o sacrifício com Israel. Na metade da semana, ok? Porque 3 anos e meio, 3 anos e meio, Israel vai ser enganado, vai ser eletizado. Aí vai haver uma eletização sobre a casa de Israel, porque o povo acreditará que esse será realmente o seu Cristo. Então, depois desse tempo, então, o que nós colocamos é que esse cara, que apareceu lá no ano, nascendo no ano 2015, antes de Cristo, que veio ter o seu reinado a partir do ano do ano de 175 antes de Cristo até 164 antes de Cristo, ele foi um prototipo, ou seja, a aparência dele. Jesus usa isso bem no livro de Mateus, no capítulo de número 25, 24, quer dizer, vai nos falar a respeito da grande tribulação. Jesus vai tratar a respeito desse assunto, e ele aponta esse sistema como o sistema da grande tribulação, né? Mateus 24, versículo 15, porquanto, pois quando vide abominação e desolação, de qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entende. Quem lê o quê? Quem lê Daniel. Daniel relata muito bem a ação dessas pessoas que vieram. Se você pega, por exemplo, a vida desse homem no versículo 21 até o versículo de número 34, você vai entender que o reinado era aquele tempo. Mas se passou do versículo 34, 36 em diante, você vai ver que ele está falando de um outro reinado que haverá de vir ainda. Esse aqui Paulo fala em Tessalonicenses capítulo número 2. Esse aqui João fala no Apocalipse 13. É este o filho da perdição que é de vir. Mas para isso, a palavra helenização tem que acontecer em todos os cantos da nossa vida, da vida das pessoas. Então, se prepara, né? Porque está chegando a hora. Está chegando a hora da igreja sair da face da terra. E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo tirar a igreja daqui, ele se manifesta. Ao manifestar-se o filho da iniquidade, nós seremos levados de encontro ao Senhor nos ares. Se prepara, porque perto a sua redenção está chegando. Está chegando ao momento de nós sairmos da face dessa terra e encontrarmos com o Senhor nos ares. Porque a terra está se preparando para receber quem? O anticristo. Mas o Espírito Santo está preparando a igreja do Senhor Jesus para encontrar com Jesus nos ares. Você é a igreja de Jesus? Então esteja preparado, porque breve virá a sua redenção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.